Pronto. Pois bem, né? Hoje nós aqui da ZapSP vamos falar sobre as estratégias que o provedor pode utilizar para aumentar o número de vendas a partir dos próprios clientes da base. Então, hoje, né, eu aqui, o Edson, sou diretor de operações aqui da ZapSP, e Jackson, ele fica responsável pelo nosso setor de sucesso do cliente aqui na ZapSP. E aí nós vamos contar como que podemos unir as estratégias de marketing de indicação com os clientes e vocês criarem essa máquina de vendas. Inclusive, uma das pessoas que está aqui presente, né, que é Lucas, da Turbo Network, é um dos grandes cases aqui da ZapSP, além de vários outros provedores também, que vocês podem, inclusive, né, vamos contar como que, por exemplo, ele pode ter feito para tornar essa base de clientes uma legião de fãs, vamos dizer assim, e dessa forma ele construir vendedores sem precisar de esforço de treinamento de um vendedor, né? Porque na verdade o próprio cliente é um vendedor. Então eu vou começar aqui a apresentar, certo? Inicialmente eu queria, antes de falar sobre indicação, é preciso primeiro a gente ter alguns conceitos, né? Que são muito fortes. Por exemplo, os seus clientes, eles têm mais poder do que nunca. Principalmente hoje, quando a gente fala, né? Porque antigamente a gente falava muito da questão de que um detrator, ele tem a capacidade de tirar, por exemplo, vamos dizer assim, de atrapalhar a tua venda através de recomendação negativa, enfim, tem o potencial de atingir de forma negativa aproximadamente 7 pessoas. E um promotor de trazer uma pessoa, né? Mas a gente sabe que hoje em dia isso já não é mais verdade. Porque a internet, ela possibilitou, na verdade, que fosse, na verdade, uma pessoa, ela pudesse trazer, influenciar de forma positiva muito mais do que uma pessoa e de forma negativa muito mais do que 7 pessoas. Então, quando você vai em um meio público, né, comentar sobre tua marca, ou quando você vai falar, né, com outro cliente, com outra pessoa que você conhece, na verdade você não está atingindo só mais uma pessoa, você está atingindo muito mais que isso. Então, com a internet, esse poder que ficou na mão do teu cliente, ele pode ser usado tanto de forma negativa como de forma positiva. No webinar passado, nós falamos sobre o potencial negativo que isso traz para a marca, né? De você não tratar o cliente de detrator. Inclusive, está gravado, vocês podem ter acesso. E agora, nesse webinar, a gente vai falar da parte positiva. Como que o teu cliente, que é satisfeito com o teu provedor, você pode aproveitar esse cliente para você aumentar a receita, aumentar o número de clientes aí na tua base, né? Formar essa legião de fãs. Então, isso é importante, ter esses clientes, vocês terem em mente que os seus próprios clientes podem ser os vendedores da marca de vocês, certo? Por que isso acontece? Existe uma coisa que chama efeito das indicações. Como é que funciona esses efeitos das indicações? Por exemplo, imagina que aqui eu tenho uma pessoa em contato com apenas uma pessoa, eu tenho uma conexão. Mas a gente sabe que uma pessoa, ela pode, na verdade, atingir mais outra pessoa. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ele acabou influenciando outros 3. E esse aqui agora influenciou mais outros 3. E esse aqui influenciou 1. Então, você vai formando um efeito de rede, efeito das indicações, que é isso que acontece. Tudo começou com uma conexão. Um grande exemplo disso é a própria ZapSP. A ZapSP ela começou com 21 clientes lá em janeiro do ano passado e hoje ela se encontra com quase 200 provedores, né? Então, isso em um ano. Então, dessa forma que foi acontecendo. Um provedor foi falando para outro provedor foi falando para outro foi falando para outro, e dessa forma a gente foi crescendo. Por quê? Porque um provedor conhece outro falou no grupo. Então, é a mesma coisa que acontece com o provedor de vocês. Então, o cliente de vocês que gosta do serviço de vocês, ele vai comentar com outro cliente, também, entendeu? Ele vai lembrar de vocês quando ele precisar dar uma sugestão para um amigo ou um familiar. Então, por isso que o efeito das indicações é extremamente importante. E uma das coisas que vocês podem fazer para ajudar a descobrir quem são esses clientes é a pesquisa NPS, que também é uma pesquisa que vocês podem utilizar, não só dentro do ZapSP, mas também usando outras ferramentas, mas dentro do ZapSP, obviamente, já vai estar tudo integrado.
Acho que alguém comentou alguma coisa, levantou a mão. Como eu não consigo ver, eu preciso parar para ver aqui. Ah, foi Gladson. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vou voltar aqui. Então, o efeito, né, das indicações. Então, isso é uma coisa que vocês precisam entender. O efeito de gerar esses clientes promotores. E aí, um cálculo bem simples que vocês podem fazer, né, que é mostrar o quanto que o seu provedor está deixando de ganhar por não estar usando um programa de indicações de forma correta. Então, vamos fazer aqui tipo uma conta bem simples, certo? Imagina que o seu provedor ele tem aí 1.000 assinantes. Uma conta bem simples, 1.000 assinantes. Desses 1.000 assinantes, vamos supor que você faz lá uma pesquisa NPS, e você rodou com esses 1.000 assinantes. Ao rodar a pesquisa, você pegou uma taxa ali, vamos supor, de 10%. 10% responderam a tua pesquisa, você teve 100 pessoas que responderam. Obviamente, com o Zap SP dá para você alcançar muito mais de taxa de resposta nesse sentido, tá certo? Mas vamos pegar uma taxa baixa, 100. Então, desses 100 que responderam, 10%, 50% é promotor. Então, você teve 50%, desses 100, você teve 50 pessoas. Desses 50 pessoas promotores, que também é uma taxa baixa, 50% promotor, você fez lá um programa de indicação com esses 50 e rodou com esses 50. Vamos supor que desses 50, pelo menos aí, 20 deles, né? 20 deles traz ao menos um cliente. Então você teve 20 novos clientes desses 1.000 assinantes que você tem. Desses 20 que vieram de um só. Se eu considerar um ticket médio, você tem aí 100, um ticket médio de 100 reais, 100 reais vezes 20, você vai ter 2.000 reais a mais de receita recorrente que vai estar entrando no teu provedor. Entendeu? Então, o potencial que isso tem de gerar novas vendas para vocês é muito, muito grande. Porque você não vai ter um trabalho de investir de forma pesada, de forma ativa em Google Ads ou qualquer outra ferramenta, em investir em um evento. Obviamente, essas são outras formas de aquisição de cliente, mas a indicação por si só, ela já é uma forma extremamente viável e simples para o provedor que ele pode utilizar para aumentar o número de aquisições de novos clientes. E quem já fez isso, por exemplo, foi a Uber, foi o Nubank. Então, a Uber, quando ela entrou, né, na verdade, nos países que ela foi entrando, ela criou um programa, todo mundo acredita que deve ter usado, você ganhava um cupom ali de 20 reais para você usar na sua primeira corrida, você tinha um cupom de desconto para usar na sua primeira corrida, e aí a pessoa que usava ganhava, mas também a pessoa que indicava também ganhava. Então isso era muito interessante, porque as pessoas, aos poucos, elas foram ganhando cada vez mais a confiança, testava o serviço, via que valia a pena e indicava. Então, uma coisa que é importante deixar até claro para vocês aqui é que o seguinte, não adianta também, muitas vezes, claro, né? Tudo para o programa de indicação funcionar, é preciso existir um conjunto de coisas. Um conjunto de coisas. E uma dessas coisas principais é o relacionamento, né? Que você vai formar com o teu cliente. Se você gera um bom relacionamento com o teu cliente, se você gera confiança no teu cliente e você dá uma comissão ali interessante, você estimula esse cliente e você facilita e dá transparência para ele desse processo de indicação, ele vai indicar. Então, tudo isso está alinhado para que, por exemplo, a Uber, como por exemplo também o Nubank, inclusive, pessoal, o nosso marketing de indicação, ele foi inspirado 100% no Nubank. Ele foi inspirado 100% no Nubank. A forma como o Nubank cresceu, através do programa de indicação, a gente foi lá, meio que deu Ctrl+C, Ctrl+V, criou o nosso programa de indicação. Entendeu? Então, se o provedor utilizar também, obviamente, né, de estratégias para ter isso como uma ferramenta, uma estratégia para adquirir novos clientes, obviamente o crescimento do Nubank foi absurdo, né? Porque eles também investiram bastante, mas dá para crescer muito com a forma como o Zap SP faz, certo? Então, assim, essas empresas cresceram porque criaram muito bem essas estratégias, mas não foi só o case de Uber e Nubank. Aqui dentro do Zap SP também a gente teve um case. Na verdade, um dos principais cases da gente é a Turbo Network, inclusive o Lucas está aqui presente. A Turbo Network teve mais de 1.000 leads que foram gerados em 9 meses. Então, isso dá uma média de mais de 100 leads por mês, né? Considerando a média, mais de 100 leads gerados aí
por mês através do marketing de indicações. Então, como falei, o marketing de indicações não está atrelado só você, gerou um link e vou dar aqui uma comissão. E vou pagar aqui a comissão. Não, não é isso também. Tem muito a ver com a confiança que aquela pessoa vai ter no teu provedor de indicar. Porque a gente não indica para as outras pessoas aquilo que a gente não gosta. É por isso que eu falei sobre a questão do cliente promotor, né? Porque o cliente promotor, ele é extremamente importante para esse processo de indicação ocorrer de forma natural dentro do teu provedor. Então, assim, e isso, né, obviamente, é o que vai levar a vocês criarem uma máquina de vendas aí dentro do provedor de vocês. E essa máquina de venda, é preciso vocês entenderem como é que funciona, né? E em qual etapa a indicação entra. Então, se a gente considerar aqui, por exemplo, que vocês têm aqui um funil de marketing, seja uma página de vendas, seja um evento, seja, enfim, vários outros canais. Quando esse cliente vier aqui, passar na pré-venda, passar pelo funil, entrar, vocês começarem a fazer a instalação, fazer o onboarding, o processo de aquisição de novos clientes por indicação, ele vai entrar quando ele já está aqui dentro da base de vocês. Então, por isso que usar PSP ajuda bastante o provedor nesse sentido. É no sentido de pegar os clientes da base de vocês, melhorarem o relacionamento com eles, e é por isso que dentro do Zap SP existe o módulo de campanhas, o módulo de pesquisas, né? Que é para vocês justamente ter esse relacionamento, e esse relacionamento fortalecer a confiança desses clientes com vocês. E com esse fortalecimento, com essa confiança, né, entre os clientes e o provedor fortalecida, aí é interessante, né, a gente utilizar essas estratégias de indicação para aumentar muito. E é isso, por exemplo, que a Turbo Network vem fazendo para obter esse resultado que eu acabei de falar para vocês. E aí, uma das formas de fazer isso, né, que inclusive é uma estratégia que é um dos benefícios, na verdade, de utilizar a estratégia de indicação como uma alavanca de crescimento para vocês, é que vocês vão ter uma super segmentação. Como assim uma super segmentação? Imagina o teu cliente, você já vai saber exatamente que aquele cliente que veio é de um cliente de vocês. E esse cliente de vocês já está mostrando implicitamente que ele confia no serviço de vocês. E é por isso que ele indicou. Então, quando você utiliza a estratégia de indicação, você vai aumentar esse número de clientes, né? Que vai vir de forma muito mais rápida. E isso afeta totalmente uma coisa que a gente chama de CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente. O que é o custo de aquisição do cliente? São todos os custos que vocês terão, tanto de marketing como de vendas, para trazer um novo cliente para a base de vocês. Então, se vocês utilizam, por exemplo, vocês vão ter um vendedor, né? Um vendedor que vai ficar responsável só por essa parte das indicações. Se vocês vão ter um custo que é o qual vocês vão pagar, por exemplo, aquela pessoa que fez a indicação. Então, a pessoa fez lá uma indicação, vocês vão dar uma comissão para ela, por exemplo, vocês vão dar um brinde, um benefício. Enfim, vai existir algum custo. Então, tudo isso entra dentro do custo de aquisição. Porém, quando a gente trata de indicação como um canal de aquisição de clientes para vocês, novos clientes para vocês, o custo dele é muito inferior em relação a outros canais que existem no mercado. Porque você, por exemplo, se você for utilizar publicidade, se você for evento, se você for utilizar mídia paga, tanto no Google quanto na rede social, usar um influenciador, enfim, tudo isso, eventos, tudo isso vai ser mais caro. Então você vai ter um CAC muito menor. E outra, o lead, aquele cliente que vai vir até vocês, vai vir muito mais qualificado. Nesse sentido, porque ele já está vindo de uma referência positiva de alguém que já é cliente do serviço de vocês, certo? Então, essa questão do ciclo de venda menor, ela também vai influenciar. Porque muitas vezes aquele cliente que ainda não conhece o teu serviço, ele já vem um pouco mais desconfiado. E isso vai acabar, né? Isso acaba levando esse cliente a demorar um pouco mais para tomar aquela decisão de venda. Então, com o marketing de indicações, o ciclo de venda encurta. Porque aquele cliente já veio de uma referência positiva de alguém que já é cliente de vocês.
Então, vocês não precisam trabalhar muito na venda. O que vocês precisam praticamente é fechar. Porque ele já veio praticamente fechado de outro cliente que já é cliente de vocês. Então, ou seja, só existem benefícios, né? Além da questão da melhoria do relacionamento. Porque muito provavelmente, como esse cliente veio de alguém que é promotor, ele vai também surtir muito provavelmente as mesmas consequências daquele outro cliente. Então, essa questão da melhoria do relacionamento, da melhoria do ciclo de vida, né, do cliente, do ciclo de vida, no caso, menor de venda, certo? Mas, por melhorar o relacionamento, vocês vão aumentar o ciclo de vida de vocês. Então, trabalhar com clientes promotores como um impulsionador dessa geração de novos leads por indicação é o ponto-chave do crescimento sustentável que o provedor pode ter para alcançar novas vendas e novo crescimento nesse sentido, certo? Então, esses aqui são alguns dos benefícios que vocês podem utilizar. E aí, como que isso se encaixa dentro da jornada, né? Eu falei um pouquinho lá atrás. Então, eu quero contar aqui primeiro um pouco dessa jornada. Então, você tem aqui a consciência, né? Que é onde você vai atrair os visitantes para conhecerem a marca de vocês. Então, vocês vão ver como é que isso acontece, né? Hoje. Aí você tem a aquisição, que é onde você vai ter lá o vendedor, vai fazer aquilo, vai ter a ativação, que é o momento que faz a instalação, que faz a implantação, tudo ali certinho. Você tem a retenção, e inclusive isso aqui está atrelado com o módulo de NPS, que isso está atrelado com o nosso último webinar. Então, a retenção, ela tem relação justamente com a lealdade, né? E a lealdade ela é medida através do NPS. Ela tem relação também total com a satisfação do cliente, né? Então, que também é feito, por exemplo, pelo pós-atendimento. Então, a retenção ela tem muito a ver com isso, né? E as campanhas que você vai utilizar ali, educacionais para o teu cliente, saber, por exemplo, quando você manda um conteúdo ali certinho. Então, a retenção também é nesse sentido. E aqui é onde entra a recomendação, que é onde vem o marketing de indicações, para gerar o quê? Receita para vocês. Então, se vocês imaginarem todo todo o fluxo que segue, né, do funil de vocês, ele existe em cada etapa existe um material, uma coisa, uma ação necessária em cada uma delas. Então, quando a gente está falando de indicação, a gente está falando de uma etapa que ela ocorre lá no finalzinho do funil, mas que, por mais que ela esteja lá no finalzinho do funil, ela gera leads para o começo do funil, que é da aquisição. Então, o que vocês precisam entender aqui é o seguinte, e tudo está interligado, né? Porque, por exemplo, aqui, quando eu falo de retenção, uma das formas de fazer isso é através de quê? Daquelas campanhas que a gente faz de forma sazonal, de forma pontual, mas, ao mesmo tempo, eu posso utilizar a recomendação, que é a indicação, no momento em que eu estou buscando a retenção de clientes. No momento em que eu estou buscando fazer com que esses clientes não saiam da minha base. Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa NPS ou se eu faço uma pesquisa de pós-atendimento, se eu estou buscando saber a satisfação, se eu estou buscando saber qual a lealdade desse cliente, eu já posso utilizar gatilhos dentro dessas pesquisas que vão apresentar aquele programa de indicação para aquele cliente. Então, eu posso já apresentar para aquele cliente promotor o link dele, no qual ele vai poder compartilhar. Eu posso apresentar o programa, explicando como é que funciona. Inclusive, é possível colocar áudio, é possível colocar texto, imagem, vídeo. Então, isso vai facilitar bastante, porque você já pega aquele cliente que é promotor e já lembra para ele que ele tem uma forma de indicar. E eu acredito que isso é o que tem dado, por exemplo, bastante resultado para vários provedores aqui no Zap SP. Então, ou seja, a recomendação, por mais que ela esteja no fundo do funil, ela não é uma etapa isolada do fundo do funil. Ela é uma etapa que se conecta com todas as outras etapas. Então, em cada momento aqui, onde o cliente está em um ponto de contato, vocês podem entregar já esse link, por exemplo, para ser vendido. Por exemplo, na ativação. Na ativação, eu já posso dizer para esse cliente que ele tem um programa de indicação, que isso é uma coisa que faz parte do provedor de vocês. Enxerguem o programa de indicação de vocês como um benefício que o teu cliente tem. Além dos outros SVAs que vocês contratam, vocês também têm um programa de indicação que pode estar estruturado e conectado com os momentos em cada etapa que esse cliente está dentro da jornada de compra de vocês.
desde a ativação, desde o momento de retenção, por exemplo, num atendimento ou numa pesquisa, como também em campanhas pontuais, entendeu? Como na própria campanha de indicação que vocês vão fazer, certo? Então, assim, só para explicar para vocês como que essa jornada, elas se conectam, né? Então, agora, né, vou passar um pouquinho aí, porque eu acho que eu já estou falando demais. Vou passar um pouquinho aqui para Jackson, ele vai explicar como é que funciona. Na verdade, como é que não funciona, né? O marketing de indicação, o que, que vocês devem fazer. E vai lá, Jackson. Isso mesmo. O Edson aí uma máquina de conhecimento aí trazendo muita informação muito útil para vocês, né? Espero que tenha ficado aí bem claro para vocês como funciona, né, todo esse processo do marketing de indicação. E aproveitando muito, né, o que ele falou, o processo do marketing de indicação, ele é muito importante, ele é muito legal, ele funciona muito bem, mas existem alguns pontos que a gente precisa, né, ter cuidado para não fazer durante esse programa, né? Porque pode ser que tudo dê um pouco errado aí ao decorrer desse processo. E aí, como esse primeiro ponto, eu trago que começar no momento errado. E aí, começar no momento errado é justamente pelo que eu falei, né? O marketing de indicação é um processo delicado, né? Um processo que precisa ser bem estruturado, ele precisa ser pensado ali de início, né? Com mais paciência. Deve ser um processo que deve ter energia, né? Tempo de dedicação para que ele funcione da melhor forma, né? Então, você precisa pensar muito bem em como vai funcionar, como é que vai ser o momento de aquisição, como é que vai ser toda aquela parte de acompanhamento da indicação, né, para que ele funcione bem. E outra coisa que é muito importante durante esse momento de início, né, é você conhecer a sua base. Então, começar no momento errado seria começar o marketing de indicação no momento que você está ali meio que às cegas, né, sem entender muito bem como é a sua base ou como a sua base funciona. E aí eu trago aí esse exemplo de, por exemplo, ter um NPS menor que 50. Ter um NPS menor que 50 significa que muitos clientes da sua base, né, estão ali insatisfeitos com o seu serviço. Muitos deles podem, né, ser detratores ou ainda assim ser neutros, mas não vão trazer um resultado muito bom para vocês. Então, conhecer direitinho quem são os meus clientes promotores, quem são os clientes que estão satisfeitos com o meu serviço, como o próprio Edson já falou lá atrás, saber quem realmente é fã do provedor de vocês é muito importante, porque entra muito nesse terceiro ponto, né, que é um problema muito grande a gente tentar engajar clientes, né, que são ali neutros ou detratores, porque são clientes que não estão satisfeitos ou estão parcialmente satisfeitos, né, com o serviço ou o produto que vocês oferecem. Então, naturalmente, esses clientes eles não vão querer indicar. Pelo contrário, eles vão reclamar do provedor de vocês, né, por aí. E aí, numa tentativa de gerar uma indicação, vocês podem gerar ainda mais ruído, né? Esse cliente ele tá lá insatisfeito pra caramba, aí chega uma mensagem de, indica aí a gente para outra pessoa. Ele vai ficar, caramba, bicho, o bicho não me entrega um serviço bom e ainda quer que eu indique, impossível, tá ligado? Então, assim, ter muito cuidado para não depositar energia, não gastar energia e tempo com clientes que não vão indicar vocês já por uma lógica assim real. Então, entender quem são esses clientes é muito importante para que vocês saibam onde direcionar toda a energia do processo de indicação, certo? E aí o grupo indicado, né, para vocês fazerem isso é o grupo de clientes promotores, que são fiéis aí ao provedor de vocês, são fãs, dão ali nota de 9 a 10 e assim acham o serviço de vocês perfeito. Então esse é o grupo ideal que vocês devem correr atrás para fazer todo tipo ali de programa de indicação, até processos de upsell ou de cross-sell também. E aí, o quarto ponto que a gente traz é sobre benefícios ou recompensas pouco atrativas, né? Porque vocês pensam que uma das maiores dores, assim, do cliente de vocês em relação ao serviço que vocês oferecem é pagar ali, né, o boleto da internet no final do mês. Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, eu vou dar um desconto para ele de R$ 20 ali no boleto, sei lá, o cara paga R$ 100, eu vou dar um desconto de 20, e aí eu acho que eu tô sarando uma dor, né? Eu acho que eu tô ali tocando numa ferida ali, tentando tapar aquele buraco, mas na verdade no final do mês ele vai me pagar do mesmo jeito, né? E aí talvez para esse cliente, esse impacto de reais de desconto, né, ali na mensalidade não surta tanto efeito, porque a dor dele não está sendo aliviada, né? Ele já pagaria o boleto, então ele vai pagar do mesmo jeito. Talvez pensar em um benefício diferente, como por exemplo, dar R$ 20 na mão da pessoa, né? Traria um impacto emocional muito mais forte, né? A gente sabe que quando a gente recebe o dinheiro ali na mão, naquele momento a gente tem uma reação muito melhor, a gente vê aquilo acontecendo e a gente pega o dinheiro, né? Então a gente, poxa, ganhei R$ 20. Quando é o desconto, por mais que a gente também saiba que ganhou os R$ 20, talvez o sentimento não seja tão parecido, né? Quanto realmente receber na mão. Então estejam sempre atentos ao benefício que vocês estão dando, né? A recompensa que vocês estão dando para esse momento de indicação, né? Porque isso pode determinar também se o cliente ele vai ter interesse em participar desse programa ou não.
E outra coisa também, né, que é um probleminha aí, que é a pressa, que é tentar passar os pés pelas mãos, né, criar uma coisa muito rápido, querendo que funcione tudo muito rápido, e isso pode ser um problema. Como eu falei lá no início, né, o programa de indicação ele precisa ser muito bem pensado, ele precisa ser muito bem estruturado para que ele funcione da melhor forma. Então, quando a gente tenta fazer as coisas muito acelerado, né, a gente tenta fazer tudo muito rápido, pode ser que isso traga um problema, né, porque vou colocar tal benefício aqui, um benefício bem simples, e vou fazer o programa de indicação. O cara tem que me indicar três clientes para que eu possa dar sei lá, um picolé para ele. Não vai funcionar, não vai funcionar. Você pode fazer isso amanhã, se você não estruturar bem, não pensar bem nas estratégias, na recompensa que o cliente vai receber, não vai funcionar, certo? Então, se a recompensa de vocês não for muito grande, o processo de indicação ele vai demorar mais um pouquinho para funcionar, certo? Porque ele vai funcionar ali como uma bola de neve. O cliente ele começa a entender, né, começa a ser educado sobre como funciona a indicação, ele começa a entender como é que funciona aquele programa e aos poucos ele vai participando, né, a depender do estímulo que ele está dando, que ele está tendo ali. Então ele vai participando aos poucos, vai entendendo como funciona e com o passar do tempo a tendência é que ele comece a indicar cada vez mais, né? Assim como os outros clientes, né, se bem tratados, se bem ali através de uma estratégia direcionados, eles também vão tender a estar indicando o provedor de vocês, né, cada vez mais. Esse ponto que Jackson falou é muito interessante do provedor ter um pouco de paciência no começo, né? Porque muito também é de teste, tá? Então, por exemplo, tem provedor, vamos supor, tem um provedor aí que é de 10 mil. Aí ele quer pegar o programa de indicação dele e já meter para os 10 mil. Calma. Faz o seguinte, faz com a base, uma quantidade X da base. Faz um NPS com 500 assinantes, por exemplo. Já tem teu programa estruturado, faz lá, faz o vídeo, enfim, faz a parada lá, da forma como você acredita que vai dar certo ali a pesquisa. A pesquisa não, a campanha. Seja através de áudio, seja através de um vídeo, enfim. Beleza, descobri quem são os promotores, legal. Agora eu vou enviar para eles a campanha, por exemplo. Vou enviar a campanha para eles. Bacana. Vamos ver agora o resultado? Quanto foi que deu? Vamos ver, depois de enviar a campanha, se veio algum líder desse grupo. Aí depois testa com outro grupo, testa com mais 1.000 assinantes. Aí depois testa com mais 1.000, vai mudando a abordagem. A abordagem que eu falo não é da estrutura, não é da estrutura da comissão, alguma coisa. A comissão também, né? Vocês podem também ir testando nesse sentido. Mas o que eu quero falar é mais na comunicação. Como é que eu comunico para o meu cliente também, de forma que fique atrativo para ele e que ele entenda quais são os benefícios de fazer parte disso? Então, é muito também de teste, né? Então, vocês vão fazendo aqui, vai vendo que vai dando certo e vai testando. E outra coisa que Jackson falou que é muito importante é que isso não é uma coisa pontual. Eu fiz agora e acabou. Não. Porque enquanto o cliente de vocês estiverem na base, lembrem-se que os seus clientes são potenciais vendedores da marca de vocês. Então, enquanto existir cliente, existe pessoas potenciais para indicar o meu provedor. Entendeu? Então, ou seja, isso é contínuo. Então, é aquilo que eu falei também lá da jornada. Então, em cada momento do ponto de contato, eu acabei de fazer a ativação dele. Já explico o programa. O vendedor vai lá, vai explicar para ele a venda, como é que ocorre isso aqui. Então, veja o programa de indicação como um benefício. Então, na hora que lá na etapa de aquisição que eu falei lá atrás, quando o vendedor estiver explicando os planos, o vendedor também já falar do programa de indicação. Olha, a internet é isso aqui, mas pode ficar 1 ano sem pagar a internet. Por exemplo, vamos supor que o provedor lá, ele diz assim, que cada assinatura que a pessoa que indicar for fechada, ele vai dar ele vai dar uma assinatura. Ou ele vai dar uma assinatura, ele isenta uma assinatura, ou ele vai pagar no valor, vai dar em dinheiro, igual como o Jackson disse, o valor da assinatura dele. Então, o programa poderia ser explicado como fique 1 ano sem pagar sua internet. Isso é um baita de um argumento de venda, por exemplo. Né? Na ativação, faz a mesma coisa. Na retenção, na fase de retenção, que é a fase onde eu estou ali fazendo as pesquisas com os meus clientes.
Fala também, coloca no gatilho de NPS, coloca no gatilho de pesquisa de satisfação para esses clientes que existe esse programa. Faça o cliente lembrar. E isso não é uma questão pontual. Marketing de indicação não é eu criei a campanha, disparei aqui, puf, agora eu quero que todos os tenha chuva de leads. Não, não é assim. É preciso você ficar cultivando isso. Obviamente, isso é uma coisa contínua, porque como eu disse, enquanto houver clientes, existe potenciais vendedores da marca de vocês. E vocês têm que aproveitar isso. Entendeu? É isso, né, Jackson? Isso, exatamente, Edson. Pronto. Pode falar, Jackson, dessa parte também. Pronto, e aí falei para vocês, né, aí do que não fazer, que é muito importante ter ciência disso, né? E aí eu vou falar para vocês aqui também um pouquinho, né, nesses 4 pequenos passos, de como criar, né, o marketing de indicações de vocês aí da melhor forma. E aí o primeiro ponto, ele seria criar um programa de indicações atraente, né? E aí eu falo tanto sobre a mensagem, né, que vocês vão utilizar para comunicar a base de vocês. Então, vai ter lá um programa de indicação, vocês podem, né, utilizar aí a querida ZapSP para isso. Vocês têm acesso aos nossos coringas, vocês têm acesso às possibilidades de estar utilizando imagem, vídeo e áudio na composição dessas campanhas, certo? Então, vocês conseguem ter uma comunicação mais humanizada e mais personalizada para o cliente de vocês, né? Isso já traz muito valor. E aí vocês associam isso também a uma linguagem mais clara e precisa, né, de como vai funcionar o programa de indicações, porque o cliente de vocês, ele está ali querendo participar e ele precisa ter na mente dele, né, tudo bem claro de como funciona o programa, né, o que é que ele vai receber, o que é que ele tem que fazer e qual o processo que ele tem que seguir para que aquele programa de indicação funcione, beleza? Então vocês têm que pensar muito em transformar o programa de vocês em algo atrativo, pensando sempre, por exemplo, nos produtos lá que vocês vão ofertar, né, nos benefícios, nas recompensas, e pensar, caramba, será que se, por exemplo, vocês estivessem participando desse programa de indicação, vocês iam achar atraente o que vocês estão oferecendo? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que é se colocar no lugar do seu cliente é a chave do sucesso para o provedor de vocês, né? Então sempre tentem exercitar essa empatia de se colocar no lugar do cliente de vocês e pensar, caramba, vou escrever uma campanha de indicação aqui para enviá-la para minha base, mas se fosse eu recebendo essa campanha, será que eu participaria? Será que se eu recebesse uma campanha com tal benefício, com tal recompensa, será que eu participaria? Então, é muito importante que vocês tenham essa reflexão para que vocês pensem, né, tentem entender qual a melhor estratégia, qual a melhor forma de se comunicar com a base de vocês para demonstrar, né, o valor que o programa de indicação de vocês fornece para eles. E aí o segundo ponto, algo que o Edson já bateu bastante hoje, que é desenvolver um relacionamento forte com os clientes de vocês. Então, se esforçar ao máximo, né, realmente depositar tempo e investir energia para que os clientes de vocês sejam promotores, façam parte daquele grupo de clientes que estão totalmente satisfeitos com a solução ou o produto que vocês oferecem e estejam ali, né, sempre falando bem de vocês, porque senão eles vão entrar ali naquele grupo de clientes neutros e detratores que não estão satisfeitos e não vão indicar. Então, como o Edson falou, a quantidade de clientes que vocês têm na base e a quantidade de potenciais vendedores que vocês podem ter ali do provedor de vocês, certo? Vocês só precisam entender como tratar, né, esses clientes da melhor forma para que eles estejam sempre satisfeitos com o que vocês estão entregando. E aí, já citei um pouco desse terceiro ponto, né, que é oferecer produtos e serviços de qualidade, ter também essa excelência ao oferecer o serviço. Se for, vou oferecer a internet, que eu ofereça realmente uma internet boa. Se for fazer um atendimento, que eu realmente faça o melhor atendimento. Se meu técnico vai lá na casa do cliente, que ele realmente se importe em trazer uma boa experiência para aquele cliente, trazer um atendimento bom para aquele cliente, certo? É muito importante que vocês estejam sempre preocupados com o sucesso do cliente, com ele ter uma boa experiência, né, uma boa trajetória ali no serviço e ter também sucesso, que ao utilizar a internet, ele quer a internet para isso, então ele vai ter isso aqui que ele está querendo. Sempre pensando nisso, beleza? E aí uma forma, né, muito boa de vocês entenderem mais sobre a base de vocês e vocês conhecerem realmente quem são os seus clientes, é utilizando pesquisas de satisfação e o NPS, por exemplo, que são coisas também que a gente aqui da ZapSP fornece para vocês, que vocês podem utilizar para entender realmente como é que os clientes de vocês estão se sentindo sobre o provedor. E a partir disso, né, traçar estratégias para vocês poderem também lidar com, por exemplo, clientes que não estão satisfeitos, clientes que estão parcialmente satisfeitos e tentar entender também o porquê que os clientes satisfeitos estão tão satisfeitos, né? Para que vocês possam replicar o que vocês fazem com eles nos outros grupos. Então, façam pesquisa de satisfação, certo, pessoal?
façam pesquisa de NPS para entender realmente como é a base de vocês, porque é só através desse conhecimento que vocês vão conseguir gerir aí um programa de indicação da melhor forma. Tudo bem? Show, Jackson. E aí, uma coisa que é bem interessante também, para vocês avaliarem, né? Uma das coisas que é importante é vocês avaliarem, tá? O meu programa de indicação está sendo bom ou está sendo ruim? Como é que eu sei? Como é que eu avalio esse meu programa de indicação? Então, existem as métricas, né? Aqui são algumas delas. Dentro do painel lá do Zap SP, vocês conseguem avaliar totalmente essas métricas. Então, você vai ver tanto a questão do custo de aquisição do cliente. Obviamente, o custo de aquisição de cliente que está sendo colocado lá é o custo baseado na comissão, né? Na comissão que vocês estão pagando. Mas vocês poderiam atrelar esse custo também com o salário, por exemplo, do vendedor, se vocês forem colocar um vendedor dedicado. Não, mas esse vendedor não pode ficar dedicado, esse vendedor só vai poder ficar dedicado uma parte do tempo dele às vendas por indicação. Então, pronto, você coloca uma parte, vocês considerariam quanto tempo esse vendedor está dedicado a esse processo de venda de vendas com os leads que vieram por indicação e considera isso dentro do custo de aquisição de clientes de vocês. É importante vocês terem essa métrica, por quê? Porque vocês precisam avaliar o quanto, né, baseado no custo de aquisição do cliente, quanto tempo, em média, esse cliente fica. Então, por exemplo, uma métrica, né, que é importante vocês saberem é qual o tempo médio que um cliente fica na minha base. Qual que é o tempo médio que um cliente fica na minha base, até o cancelamento. Então, eu saber essa métrica, por exemplo, vamos supor que um cliente ele fica na minha base 12 meses. E o meu custo de aquisição está em 500 reais. Então, você faz. E vamos supor que o meu ticket médio é 100 reais. Então, o meu lifetime value, né, que é esse tempo, o tempo em que o cliente fica até a base de vocês, é de 1.200. Então, até ele cancelar, ele deixa 1.200 reais, por exemplo. Né? Porque o ticket médio considerando 100 vezes 12 meses dá 1.200. E aí você viu lá que o seu custo de aquisição, por exemplo, o seu custo de aquisição deu 600 reais. Certo? 600 reais. Então, você vai pegar o seu LTV e vai dividir pelo CAC, né? O LTV, que é o Lifetime Value, e o CAC, é o custo de aquisição do cliente. Então, você vai pegar 1.200 dividido por 600, você vai ter uma relação de 2. O que que significa essa relação de 2? Ela significa que o teu cliente, você gasta 600 reais para trazer um cliente que vai deixar 1.200 reais, na média. Então, é importante você ter essa relação para saber, por exemplo, que cada cliente, o teu custo de aquisição o teu LTV precisa ser pelo menos 2 vezes o teu CAC, nesse caso aí, né? Então, é basicamente para isso que serve. Então, entender essa relação de custo de aquisição do cliente e o tempo que esse cliente fica na base de vocês até cancelar é extremamente relevante. Principalmente para encontrar essa relação. Por exemplo, se vocês encontrarem uma relação de 3, aí tá bom. Né? Abaixo de 3 já não tá tão legal. Então, é importante saber esse número de vocês, tá? Então, quanto que tá a minha relação LTV e CAC? Né? O LTV, como eu falei, aquele tempo que ele fica até a base até cancelar. Então, quanto que tá a minha relação? Então, vocês precisam encontrar esse número, tá? Então, ele precisa aí, pelo menos aí tá em torno de 3, para dizer que, tipo, tá legal. E é interessante saber essa relação, porque isso vai influenciar, por exemplo, inclusive no cálculo da comissão que vocês vão dar para o cliente de vocês. Enfim, outras taxas, né, de indicadores, como, por exemplo, taxa de conversão de lead que veio por uma indicação em contrato fechado. Tudo isso vocês vão conseguir encontrar lá dentro do painel do Zap SP. E vocês vão, por exemplo, encontrar também quem são esses clientes que mais indicam, total de indicações no total de indicações, né, até o momento. Então, tudo isso vocês vão conseguir identificar lá, né? E, obviamente, o processo de indicação, ele precisa ser transparente para quem indica. Então, todos aqueles mecanismos, né, de gatilhos, de ter um painelzinho onde ele vai poder acompanhar, também ajuda bastante em o cliente ter essa confiança de que se ele indicar, ele sabe
como é que vai estar o status daquela pessoa que ele indicou, porque ele vai conseguir acompanhar tudo isso. Essa é uma das razões também pela qual a pessoa fica meio desconfiada. Ah, eu vou indicar não, porque não serve de nada, não vou ganhar e tal. Nesse caso não existe. Nesse caso vocês já conseguem gerar essa confiança nessas pessoas para eles indicarem, certo? Essa aqui é aquela relação que eu tinha falado de LTV sobre CAC. Então é a mesma coisa que eu disse. Vocês precisam entender essa métrica. E aí a gente vem para um ponto que é muito interessante, que inclusive essa parte aqui a gente deixou mais para conversar com vocês mesmo, né? Que é uma discussão sobre como é que a gente pode criar uns programas de indicação que são atraentes e a gente falar aqui sobre algumas ideias, né? Ideias de comissões, qual comissão utilizar, como é que eu posso fazer, como é que eu posso criar um link, quais são as estratégias que eu posso adquirir de novos clientes sem ser só com meus clientes. É possível. Então, assim, esse momento agora vai ser, na verdade, um bate-papo. Vou deixar aqui para o final. A gente sempre deixa, né, no final do nosso webinar, a gente sempre deixa um momento para bater um papo, para trocar ideia e a gente aprender juntos, né? Como que a gente pode otimizar ainda mais o nosso programa de indicações, certo? Então, assim, a gente pode, né, começar aqui, por exemplo, Gladson, estava aqui presente ainda, Lucas, queria que vocês, ou Fausto, enfim, Silé está começando, né, o programa de indicação de vocês. A gente já tem algumas dicas aqui, a gente já tem algumas ideias, né, do que vocês podem fazer. E aí eu queria ouvir de vocês, né, o que vocês têm utilizado hoje para gerar cada vez mais leads a partir, por exemplo, ou dos clientes de vocês, ou de influenciadores, ou enfim. Eu queria que vocês se vocês pudessem, né, compartilhar um pouquinho disso, como é que estão fazendo. Bom, já que ninguém falou, vou falar um pouquinho daqui como é que a gente faz o processo. Beleza, Lucas? Boa noite a todos aí. Boa noite. Na verdade, quando a gente contratou a Zap SP, né, logo no início já tinha esse sistema, né? E aí a gente viu uma grande oportunidade nisso aí, só que a gente fez deixou uma incógnita no Instagram, né? Fez um suspense antes de lançar. E aí que o pessoal ficou curioso. Aí quando a gente passou uns 3 dias, a gente lançou no Instagram, aí foi febre. Todo mundo queria o link, todo mundo queria o link. E aí esse pessoal que pediu o link passava para os amigos, e aí os amigos vinham, nem era cliente, às vezes nem era cliente, né? Aí pedia também para ser um vendedor nosso. Aí hoje tá aí. Hoje a gente não divulga muito mais, porque ela já se divulga sozinha. Eles se divulgam entre eles. Porém, se você aí tiver uma pessoa dedicada para poder fazer essa divulgação mais intensa, eu creio que chega a superar até os vendedores externos e internos em termos de venda. Ou seja, né, é aquilo que foi falado lá atrás, né, Lucas, de os teus clientes serem os teus próprios vendedores. E vir com uma coisa orgânica hoje, né? Uhum, isso. Hoje você utiliza os gatilhos, Lucas, nas suas pesquisas de NPS e satisfação, apresentando a indicação também? Porque assim, eu uso como a ferramenta que deu certo, a parte de vendas, eu não uso o gatilho para esse sentido. Eu já aproveito para outro sentido. Ah, entendi. Também ajuda bastante, que é a parte de seguidores. Avaliação do Google. Ah, entendi. A gente usa bastante aquela parte da avaliação do Google. Eu acho que hoje a gente está com 4.8 ou 4.7, porém a gente tem quase 2.000 avaliações. Aí eu sempre bato naquela parte do Google, que quando a gente vai fazer uma venda, a gente já manda o cliente ali pesquisar, né? Para poder avaliar o que o pessoal está falando da gente. E aí, e sobre a parte da venda, ela mesmo já... Hoje aqui por dia chega 5 a 10 pessoas pedindo o link de indicação. Ó, tá vendo? Então, tipo assim, realmente ficou uma coisa orgânica, né? Do ponto de vista de vocês, né? Mas aí teve esse trabalho inicial, onde você teve que sair plantando, basicamente. E, obviamente, esse processo também de indicação que acabou acontecendo aí, Lucas, foi muito também pela preocupação que vocês têm
em manter o relacionamento com os clientes de vocês, né? Correto. E também não é de uma hora para outra, tipo, você que não usa. Aí demora para você plantar aquilo ali, para virar uma cultura no provedor, na cabeça do pessoal, demora um pouquinho. Depois a ferramenta se vende, o link se vende, né? Eles começam a divulgar, eles próprios se divulgam. Hoje eu estou em vários grupos aqui, hoje eu tenho, acho que eu tenho 300 grupos aqui de condomínios. Aí às Sim. vezes alguém pergunta de internet, já tem os advogados da marca, que é os próprios vendedores. Eles Que não é massa. cliente, eu moro em outro local que não tem cobertura, mas Aham. vai no privado daquela pessoa que pediu e fala, não, a Turbo cobre aí o condomínio e tal, e faz a venda Que do, massa. do plano. Que massa. Pois e aí uma das coisas também, né, além dessas estratégias, inclusive, Lucas aí, ó, passando ouro, viu, galera? Passando ouro para vocês, explicando como pode ser feito. E além disso, tem outras coisas, né? Vou contar também uma estratégia aqui que um provedor também utilizou para crescer muito o número de vendas. Então, assim, o provedor às vezes ele faz aquela cobertura, né, de eventos, né? De eventos, né? A cobertura da internet e tal. E aí aí dava copo, né? Aí o que o pessoal pegou? Pegou o QR Codezinho, aí o provedor tinha uma pessoa lá que tem um link, né? Lá do provedor mesmo. Aí com aquele link, gerou um QR Code, colocou no copo e pronto. E a galera que se cadastrasse lesse o QR Code lá daquele copo, enfim, e se cadastrasse naquele link, ganhava uma comissão lá. Enfim. Então, dá para fazer coisas nesse sentido também. Dá para fazer, por exemplo, vocês utilizarem lives com artistas, né? Ah, vai ter um artista, vai ter um influenciador, e aí vai ter uma live, né? E aí o meu provedor que está fazendo a cobertura desse evento. Então, dá para fazer também dessa forma. Ou, por exemplo, vocês darem um link para um influenciador aí da cidade de vocês. E aí, com esse link, vocês terem gerar um QR Code também para ele, né? Ou não precisa nem ser QR Code, precisa só o link mesmo também, né? Se for o caso. Dá para também acontecer desse jeito. Tem provedores aqui que utilizam com colaboradores também. Então, o programa também pode ser utilizado com colaboradores de vocês, inclusive. Pode ser testado, inclusive, com os colaboradores de vocês. Inicialmente, se vocês não quiserem abrir para toda a base. Obviamente, pessoal, como o Zap SP tem uma certa limitação quando se trata de mensagem que vai ser enviada, né? Aqueles gatilhos, né? De confirmações que vão ser enviadas, ela não vai ser específica, tipo, ela não vai conseguir diferenciar entre um influenciador, um colaborador, um cliente, um parceiro, não vai conseguir diferenciar. Então, vocês teriam que tornar aquelas mensagens genéricas. Genéricas no ponto de vista de confirmações mesmos, confirmações, né, que vão acontecer à medida que as pessoas vão ali indicando. Então, vocês só precisariam tornar essa mensagem um pouco mais genérica e realmente vocês criarem um programa e não uma coisa específica, né? Então, vocês podem ir testando com essas outras ideias também que eu falei. Outra coisa que também pode ser feita por exemplo, tem um parceiro, né? Um parceiro local. Sei lá, seja uma padaria, seja uma pizzaria, um restaurante, que também é parceiro, por exemplo, do provedor de vocês, porque vocês, a internet de lá é com vocês, por exemplo. Então, esse parceiro ganhar algum tipo de benefício por vocês serem parceiros e vocês entregarem lá o link deles também, pode gerar um QR Code. Então, assim, estou dando aqui algumas ideias que vocês podem utilizar para aumentar ainda mais a capilaridade de canais, de locais onde vocês podem trazer novos clientes. Lembrem do efeito das indicações que eu falei lá atrás. É tipo como um efeito de rede. Uma pessoa, ela conhece, sei lá, 20. Essas 20, cada uma delas conhece mais 20. E dessas 20, cada uma conhece mais 20. Então fica uma coisa absurda. E se vocês utilizarem isso como uma estratégia para vocês, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Nubank, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Lucas, aí, por exemplo, que aí gera hoje mais de 100 leads por mês, em média, de forma orgânica. Hoje, como o Lucas mesmo acabou de falar, não precisa mais investir em marketing pago para estar gerando lead. Está gerando mais lead do que muitas vezes um vendedor externo, né? Então, é uma das coisas que pode ser feita. Alguém gostaria de comentar um pouquinho mais também sobre essas pontas? Alguém já fez algum teste? Alguém já fez algum teste dessas coisas que eu falei? Tipo,
algum parceiro, um restaurante, uma padaria, sei lá, colocar lá num saco de pão também, um QR Code, alguma coisa nesse sentido. Alguém já fez alguma coisa nesse sentido? Ou eventos, e gostaria de compartilhar aqui? Tu já chegou, Lucas, a fazer alguma coisa nesse sentido? Eu faço, na verdade, essa questão de influenciadores. Aqui a gente tem uma carteira grande acho que uns 100 influenciadores aqui que não pagam internet. Só que aí ele, tipo, cai no esquecimento e para de divulgar. Aí o que foi que a gente fez? A gente pediu para eles divulgar o link, aí o próprio link ele paga, a gente abate a internet deles e ainda tem uma fonte de renda para eles, né? É tipo, como era aquele foguetinho, né? Divulgava o link, você se cadastrava e eles ganhavam por isso. Sim. Hoje a gente faz aqui com a internet. Então fez tipo um programa de afiliado. O seguidor dele vai lá, se cadastra, faz a venda e eles vão ganhando com isso. Aí é mais interessante para eles e para a gente. Ah, que massa. Pois é. E com parceiro tu nunca tentou não, né? Parceiro local, assim, um estabelecimento, né? Não, ainda não, mas já vou botar em prática. Pois é, tem mais outras ideias aí, tá? Então, mais algumas ideias aí para tu testar, né? Tipo, restaurante. Você também tem clientes que são assim, tipo, empresas, né? O restaurante, padaria, pizzaria, essas coisas? Sim, a gente tem cliente, né? Pagante. Cliente, sim. Pronto, talvez se você utilizar, por exemplo, a mesma estratégia que você vem utilizando com os influenciadores para um estabelecimento como esse, também venha a surtir efeito, né? Tem que fazer o teste, né? E testar qual é o tipo de comissão que tu vai utilizar também com eles, enfim. Isso. E é o que você falou, né? Como você vai usar essa parte de indicação, tem que ser um serviço de excelência, porque senão você acaba queimando o serviço, né? Você acaba queimando a indicação. Se criar uma insatisfação, né? O pessoal vai parar de fazer Pois é. Pois é, pronto, você falou um ponto muito interessante, Lucas, que é o seguinte, né? Quando a gente indica, por que eu bato tanto na tecla da satisfação, do relacionamento, da confiança? E isso é o principal motivador da indicação. Porque, naturalmente, quando a gente indica, a gente está levando o nosso nome junto, né? Então, a gente não quer indicar coisa ruim para as pessoas. Inclusive, por exemplo, eu estou fazendo aqui, vamos supor, fiz 5 indicações. Olha, eu estou indicando esses 5 clientes aqui para você. Aí desses 5, 3 voltaram reclamando para mim, dizendo, olha, aquele negócio lá que tu indicou não presta não. Verdade. Você vai indicar mais? Não tem como. Não vai. Então, indicação é uma relação de confiança. Então, se você gera um relacionamento de confiança com o teu cliente naturalmente vai indicar naturalmente. É igual, por exemplo, como acontece aqui, né, nas APSP, o crescimento da gente também tem sido muito de forma orgânica, pela forma como a gente trata os nossos clientes, pela forma como a gente, enfim, esse momento aqui que a gente está fazendo agora, por exemplo, é uma coisa que a gente faz com muito gosto, né, de fazer, porque a gente quer realmente ver o provedor subir de nível, né? Então, é dessa mesma forma. Se o provedor faz dessa mesma forma com o cliente dele, naturalmente o cliente vai indicar. Mas é por quê? Porque ele já coloca ali o nome dele junto naquela venda. Então, por isso que é mais fácil a venda também. O ciclo de venda encurta, tudo fica melhor. Mas o oposto também acontece, que é o que o Lucas disse. Se você começar a se queimar, aquela tua fonte de leads, ela vai secar assim, puf, na mesma hora. Né? Então, a gente tinha até logo no início, que a gente te pediu para colocar o cliente indicava, o indicado fazia o cadastro, porém não tinha um aviso. A gente te pediu para poder chegar um aviso no pessoal, no comercial. Sim, inclusive tu pediu, a gente fez, até implementou aquela, né? Aí rapidinho fez, isso aí gerou uma satisfação grande, porque assim que ele se cadastra, já tem uma pessoa ligando e agendando, às vezes até no mesmo dia, para poder fazer a instalação. Olha que legal, que aí massa. Quem acaba instalando já vira indicador pela eficiência que é na instalação, né? Ele contratou por ali, aí pô, o link aqui é top, vou indicar também. Massa. Inclusive, pessoal, vou até deixar aqui um ponto, né? Esse que o Lucas falou. No tempo, aquela funcionalidadezinha lá que tem dentro do marketing de indicação, que é avisar um colaborador,
Foi Lucas que sugeriu, a gente implementou, tá? E hoje, dentro do Zap SP, tem a funcionalidade lá de opinar. Nós contamos muito com a participação de vocês no opinar lá. Então, façam como o Lucas. Tem uma sugestão de melhoria para o Zap SP? Adicionem lá, porque a gente vai observar, a gente vai procurar saber quem foi que adicionou, a gente vai procurar entender mais, a gente vai desenvolver. Então, todas as melhorias que vão ocorrendo dentro do nosso sistema, elas não são criadas do nada, elas não são criadas da nossa cabeça. Elas precisam de que vocês que estão usando nos deem esses feedbacks de melhoria, de coisas que dentro do processo de vocês poderia ser melhorado, e aí vocês vão lá e vão adicionando lá e vão alimentando, porque aquilo é o que vai nos dar o norte de para onde o nosso produto tem que ir. Então, por exemplo, essa melhoria que o Lucas falou, melhorou bastante, por exemplo, o processo de satisfação do cliente. Porque o cliente não fica mais tempo, né? E toda vez você tem que estar entrando, fazendo login para ver quem era que tinha indicado, né, Lucas? E agora não é mais necessário. Já chega o aviso lá e tudo certo. Perfeito. Então, assim, pessoal, assim, explicando, né, basicamente o que a gente acabou de aprender aqui, a gente falou sobre que a indicação não é um processo de curto prazo. Claro, você já pode obter resultados agora no curto prazo, mas é um investimento que você tem que ir plantando, né, aos poucos, e você vai colher esse resultado mais no longo prazo, igual como o Lucas disse. Na verdade, não é nem tão longo prazo, né, porque, Lucas, você está 9 meses e já aí direto cai no lead. Então, assim, mas ter essa noção de que não é uma coisa que, fiz uma campanha agora, vai chover lead. Não, não é assim, entendeu? Eu tenho que primeiro me preocupar com o relacionamento. Eu tenho que saber quem são os clientes satisfeitos e trabalhar em cima deles. E aí, a partir das percepções dos clientes insatisfeitos, eu ir melhorando. Inclusive, se você não sabe como tratar seus clientes detratores em fãs do teu provedor, assiste o webinar passado, a gente explicou, foi um webinar onde estava eu e Matheus Marmentini da Fiber School, a gente passou um conteúdo incrível e vocês podem acessar e aprender como faz isso, tá? Quem não souber, se não souberem onde está esse webinar, Daniel vai passar para vocês lá no grupo do Zap SP News, o webinar passado, tá bom? Mas também está dentro da nossa plataforma. E é isso, então a gente aprendeu isso, certo? A gente aprendeu algumas estratégias que vocês podem utilizar para ampliar ainda mais as fontes, os canais de onde esses clientes podem vir. E, enfim, teve todas essas questões, né, que vocês podem fazer, as comissões que vocês podem dar, o que vocês podem não fazer, o que vocês não podem fazer, na verdade, para isso, para que dê certo, né, o programa de indicações. E é isso, né? Eu gostaria, inclusive, que vocês, né, que não usam o marketing de indicações como uma ferramenta de aquisição de novos clientes, passem a usar, né? Contem com a nossa equipe das APSP para isso, tá bom? Nós temos vários materiais, nós temos vídeos explicando como faz uma campanha, nós temos campanha, o template do áudio, de tudo, várias coisas prontinho assim para vocês usarem. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem lá no grupo que vai ter uma pessoa para atender vocês e dar todo o suporte necessário para vocês terem resultado, tá bom? Então, é isso. Lucas, você levantou a mão, pode falar. Só para dar uma dica aí de o que a gente passou aqui, né? E a gente conseguiu descobrir logo no início e resolveu. Aqui a gente trabalha com contrato de fidelidade, né? E no contrato, acho que por lei, se não me engano, o cliente pode cancelar com 7 dias. Uhum. Então, para evitar os casos de o cliente contratou, aí você vai faz o pagamento do indicador, o cara cancela e volta lá e faz de novo, né? O velho golpe. Rapaz, você tá fazendo isso, será? Aqui teve. Inclusive, quando a gente lançou em uma cidade nova aqui, o pessoal já estava perguntando se eu cancelar antes de 7 dias e tal, porque não gera multa, né? Após 7 dias a gente consegue gerar multa. Aí o que a gente fez? O pagamento a gente só faz após 7 dias, que é quando amarra o contrato. Sim. Né? Porque ele pode cancelar até 7 dias sem fidelidade. Sim. Então, aí resolveu. Aí amarrou no contrato 7 dias, aí a gente faz o pagamento. Rapaz, o povo daí é esperto, viu? Demais. Mas... Descobriu até isso. Pai, não é isso, descobriu uma falha aí no processo. E a gente só descobriu porque a pessoa perguntou ao vendedor e aí ele alertou, né? Não, aqui pode ter uma falha e tal. E tava acontecendo, né? E aí passou pra gente aqui. Que interessante.
Pois é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Fausto tem alguma coisa a falar? Gladson, você geralmente tem alguma coisa. Vocês querem dar alguma opinião? Fala, Fausto. Tá Boa mudo, viu? noite, boa noite. Vai, Tava apanhando aqui para ligar o microfone. beleza. Deixa eu perguntar ao pessoal que está online ainda se no início eles tiveram assim pouca indicação do que eles fizeram para melhorar, porque eu tenho um certo problema. Eu já enviei a campanha para todos os clientes, já enviei só para segmentado, só para quem era inicialmente os promotores, depois enviei para todo mundo, mas não rola muito aqui comigo não. Em média é umas oito indicações por mês. Lucas levantou a mão. E eu dou uma mensalidade completa, tá? Tá boa a comissão. É que ele vai falando aí, eu vou lembrando de alguns detalhes aqui. O que ele falou aí, né? Deixa eu recapitular aqui que fugiu o raciocínio. Qual foi a pergunta dele mesmo? Eu perguntei assim, se inicialmente o pessoal, Sim. Lucas, tinha mandado a campanha e tivesse pouco resultado, e o que é que fez para melhorar, né? O Sim, resultado voltou aqui. da aplicação. Uhum. O que foi que a gente fez? A gente divulgou muito no Instagram, né? Tanto que a gente demorou 7 dias para poder lançar o que era essa novidade. E a gente colocou lá uma renda extra de R$ 2.000. A gente botou, estipulou um valor, uma renda extra de R$ 2.000. E tal, sem ser cliente. E aí despertou aquela curiosidade do pessoal. Pô, ganhar R$ 2.000, não precisa nem ser cliente, Top. né? Porque você não tem limite de indicação, né? E aí aquela pessoa vai pela curiosidade, acha que é fácil ganhar os 2.000 e começa a indicar. Aí ganha 100, ganha 200, ganha 300. Não consegue ganhar os 2.000, mas por ela ter ganhado aquele valor de 300, de 200, ela continua indicando. Ela não para. E aí foi. Aí ficou na cabeça deles como renda extra, né? Massa. É um gatilho, né? Que tu acabou criando, né? Isso. Um gatilho que é interessante também criar, por exemplo, na mente, né? Por exemplo, do cliente, né? Esse aí você fez tipo como fosse um programa de afiliado. Para quem é cliente, pode criar um gatilho do tipo aquele que eu disse lá, já que tu dá uma mensalidade, Fausto, é tipo, fique um ano sem pagar a internet. Entendeu? Fique um ano sem pagar a sua internet. Zero, pronto, sem esforço nenhum, sem precisar alguma coisa nesse sentido. Né? Gerar algum sentimento na pessoa nesse sentido, sabe? Por mais que faça aquilo que o Lucas disse, por mais que ele não venha alcançar a totalidade daquilo que você está prometendo, mas o fato dele dar o primeiro passo, ele já enxerga um benefício e vai querer continuar dando mais passos. Não é isso, Lucas? E outro detalhe desde quando a gente abriu o provedor, a gente dá esse um mês grátis. Só que tem cliente que paga 70, tem cliente que paga 100, 150 e ganhava o mês grátis. Porém, não teve tanto resultado como a gente dá um Pix de R$ 50, porque olha aí. Às vezes o cara quer o dinheiro ali, ele tem que pagar R$ 70 de mensalidade, mas ele vai ganhar R$ 50 no Pix, ele prefere receber o dinheiro e depois, no vencimento, pagar a mensalidade dele. Olha aí. Então, na mente dele, é mais vantagem ele pegar aquele dinheiro ali na conta ou em mãos. Geralmente é Pix, né? Ele prefere o dinheiro na conta dele. Entendi. Tu, no caso, tu dá a mensalidade, tu dá em dinheiro, não é isso, Lucas? Isso. Eu sempre trabalhei com mensalidade. Era até mais caro para mim, né? E também não surgiu muito resultado. Porém, quando o cliente vê o Pix, ele não, pô, é dinheiro, né? Na frente dele é dinheiro. Mesmo ele lhe devendo, para ele é mais vantagem ele pegar aquele valor, em valor, né? Já que você até falou sobre isso, né? Na parte que ele estava comentando lá sobre uma das coisas que podem ser feitas para melhorar, né? O engajamento. Ele falou sobre a questão do dinheiro, né? Outro detalhe que eu vi aqui, acho que foi Fausto que falou, que libera com 30 dias, não é isso? Foi Fausto. Eu achei que é muito tempo, porque ele acaba que, pô, demora tanto que quando ele for receber, já desempolgou. Acho que desempolga a indicação. No meu ver, né? Eu acho que desempolga. 30 dias. Olha aí, Fausto, tem várias adaptações aí no teu programa agora. Vamos ver se vai surtir efeito, tá? Eu entendi. Eu peguei essa questão de 30 dias porque eu indiquei uma maquineta de cartão do PagSeguro, né? Uhum. E eles pagam a comissão. E eles colocaram esse valor em dinheiro depois de 30 dias. Inclusive, já tava para fazer como dinheiro,
terminei não fazendo, não mexendo nessa parte de indicação. Por isso que eu estou aqui hoje na live para poder pegar mais dicas e a gente colocar em prática, sabe? Porque o retorno tá bem pouco, assim, eu acho, pra gente. E essas ideias, essa troca de informação é muito importante. Obrigado aí, viu, Lucas? Né? Só para você entender aqui, hoje entrou aqui 20 lançamentos de pagamento de comissão, né, que a gente paga com 7 dias. Aí só hoje eu olhei aqui, tinha entrado 20 para pagar. Independente do valor do plano, tu paga R$50 pela indicação, não é isso? Isso, R$50. Ficou mais barato e mais eficiente. Top. Semana eu já boto para funcionar aqui também. Perfeito. Inclusive, essa é a ideia, né? A ideia desse webinar aqui é, né, essa troca de ideias, né? A gente traz esse conteúdo, a gente prepara esse conteúdo para vocês e tem esse momento de troca de ideias justamente para que vocês apliquem. Então, não adianta ficar aqui ouvindo. Ah, é legal, e na hora de aplicar não muda em nada. E leve em consideração aquilo que eu disse também lá atrás. Marketing de indicações é teste. Vocês viram o quantos testes Lucas precisou fazer para atingir os resultados que ele tem hoje? Então, aquela questão lá que Jackson falou da pressa, de atrapalhar, é nesse sentido. O provedor tem que realmente ter paciência e ir fazendo os testes necessários. Opa, não está dando certo aqui, o que pode ser? Aí muda uma coisinha aqui, muda outra coisa ali, pergunta outra coisa, entendeu? Vai perguntando para outra pessoa que já fez, né? E aí as APSP, né, tá aqui justamente para unir vocês, para vocês se fortalecerem nesse sentido, né? Então é isso. O provedor de pequeno porte tem que estar se ajudando mesmo, né? Porque é dessa forma que a gente vai fortalecer cada vez mais, né? Esse ecossistema. Gladson tá com a mão levantada até um tempo já. Vai, Gladson. Já tô com a mão doendo já. Bom, pessoal, muito boa noite. Eu tava hoje mesmo aqui só querendo aprender mais, sabe? Sobre essa questão aí dos 30 dias aí, a gente aqui sempre colocou o desconto da mensalidade, que era 100%. Já a gente tinha esse caso aqui de o cliente indicar ter um plano de R$200 e indicar um plano de 60 e a gente isentar o mês todo. E a gente só liberava depois que esse indicado pagava, né? Só que, ao meu ver, você não agrega. É por isso que às vezes não dá muito certo em alguns provedores, porque a pessoa não tem, a minha forma de pensar, a pessoa não tem aquilo ali, sair com algo dentro da empresa que ganhou. Porque ele já coloca ali na programação anual, quando as pessoas fazem isso, coloca a programação anual dos pagamentos da internet, então todo mês ele tem aquela consciência que vai pagar. E quando no mês não paga, ali é um bônus, o cara gasta e nem percebe. E quando você recebe o dinheiro em mãos, já é diferente. E essa pressa aí que o Lucas falou é bem pensada, viu? O cara tem a vontade de sair e indicar mais pessoas. A gente alterou, né? Na realidade, antigamente era uma mensalidade, agora a gente colocou R$30. Eu tive um cliente que em uma semana ele indicou 12 pessoas. Caraca. Depois, quando a gente falou que não tinha, que seria os R$30, eu acho que fez a conta lá e nunca mais ela indicou ninguém. Pois é, porque eu acho que ela fez essa conotação do valor que ela ia ser descontado, né? Sim. Então, o valor, na minha forma de pensar, o valor também, o valor que você vai ganhar através de indicação, ela tem que encher os olhos da pessoa, né? Sim. O que o Edson falou aí, encher os olhos a dizer, opa, porque mexer mesmo com o bolso, o provedor, a priori, quem olha a conta vai ter um custo, mas você deixou também você vai receber o valor do cliente depois, né? Quando você desconta, você deixa de receber, entrar o dinheiro na empresa. E quando você paga, a pessoa vai lhe pagar de volta. Sim. O Lucas levantou aí, é um case aí muito bom, depois eu vou até conversar com o Lucas, tirar umas ideias aí. Fala, Lucas. Não, era só uma dica também.
Lá a gente tem os colaboradores também que também ganha com indicação, né? Eu tenho um vendedor mesmo que o do comercial, que quando sai de férias, eles imploram para poder vender pelo link. Então, teve um comercial mesmo lá que esse mês, não, mês retrasado, ele fez mais de 40 vendas com Nossa. link, né, de férias. Então, ele tirou férias, porém trabalhou, porque ele usou o link, né, para ganhar enquanto estava de férias. Rapaz, que massa. Tem uns técnicos de campo, eu tenho uma menina do financeiro também que faz 5 vendas no mínimo por semana. Eu lembro que teve uma cliente lá, não foi, Lucas? Que a gente até tirei onda. Que teve, logo quando o Lucas lançou, a mulher lá indicou mais de 40. Isso. Eu disse, rapaz, Lucas, contrata essa mulher para ser tua vendedora aí. E o pior não é nada, que a gente não localizou e ela tem dinheiro até hoje para receber e a gente não conseguiu localizar. Mas, e até hoje ela indica, mas tá aí vendo. E até hoje não sabe quem é. não sabe quem é. E tem dinheiro para receber e a gente não sabe quem é. Eu lembro que quando tu lançou, tipo, foi tipo assim, um pipoco. Puf, 200 leads lá. Desses 200, tipo, 40, só 40 foi dessa mulher. Foi. Eu fico Não até foi? assustado. Rapaz, aqui deve ser falso. Só que não, a gente ligava e o pessoal queria mesmo. E aí acabou vendo que ela disparou em algum lugar que até a gente ficou curioso para saber onde foi que ela disparou. Meu Deus, que E aí engraçado. ela tem um dinheiro para receber, porém não botou o telefone errado, o nome a gente não é cliente também. Nossa, estranho esse caso, viu? É. Vai E aí, lá, Fausto, com a mão levantada. Glatos falou um negócio bacana aí sobre a questão do valor, né? Lucas, eu tava pensando aqui, em vez de dar uma mensalidade, eu acho que eu falei até com o Edson em outra reunião sobre isso. Dar o valor do plano que o cliente contratou. O que é que vocês acham? Botar um valor fixo, como o Lucas botou, eu acho que dá muito certo, para ele tá dando certo. Gratos, o que é que tu acha aí dar o valor da mensalidade que o indicado tá contratando, seja R$ 60, 70, o plano que o indicado tá colocando, né? Na minha opinião, isso vai gerar você não consegue fazer um marketing perfeito quanto a isso, porque você não vai fazer o marketing de acordo com o valor X. Vai ficar meio assim. Não, o valor que você indicar, você ganha. Fica meio estranho. Na minha opinião, é assim, tem que ser fixo. Você pega e faz uma média dos seus planos e diz, olha, tantos reais, tantos reais por indicação. E pronto. Porque fica mais fácil a pessoa contabilizar. Eu vou indicar 10, então se eu indicar 10, eu vou ganhar tanto. E se for do plano, como é que ele vai fazer Tem que ser essa simples. simulação? Não é simulação, é colocar Tem que ser simples. na mente da pessoa o que ele vai ganhar. Uhum. É igual como o Lucas fez A minha lá. dica Tipo, tem que ser simples. Exato. É como o Lucas disse lá, né? Tipo, ganhe R$ 2.000 de renda extra. Né? Para cada indicação é 50 conto. Então tem que ser simples para a pessoa entender, né? Entendi, perfeito, obrigado. Show? Pessoal, acredito que aqui já tivemos muitos insights. Já dá para colocar muita coisa na prática. Lembrando, né, que acima de tudo, acima de qualquer programa de indicação, vocês estão trabalhando com pessoas, né? E por estarem trabalhando com pessoas, é preciso entender essas características, essas individualidades. E eu falo da questão do teste porque existe coisa que vai funcionar em uma cidade, vai funcionar em outro estado, e tem outra coisa que não vai funcionar por conta de questões culturais. O Brasil é enorme, nós estamos em todos os estados do Brasil, então eu não posso dizer que uma solução que foi implementada por um provedor lá na região sul vai funcionar na região nordeste. Até no nordeste mesmo, de um estado para o outro já varia muita coisa. Até dentro do mesmo estado, da capital para o interior já varia muita coisa. Então tem coisa que vai funcionar e tem coisa que não vai funcionar. Então é preciso vocês também terem essa noção para saber como é que vocês adaptam para encontrar a forma correta, tá? De se comunicar melhor com os clientes de vocês e trazerem cada vez mais a melhor experiência
porque é através da melhor experiência que vocês vão gerar esse engajamento, né, desses clientes, tá bom? Então, de toda forma, eu gostaria bastante que vocês buscassem fazer isso, fazer esses testes, implementar, entendeu? Como eu falei, nós temos artigos tutoriais explicando como é que funciona isso, temos vídeos tutoriais explicando como funciona isso. Toda quarta-feira, de 2 às 3 da tarde, nós temos uma pessoa aqui do Zap SP para tirar dúvidas de vocês, né? Que é a nossa mentoria em grupo. Vocês podem participar lá. Tô com dúvida no Zap SP, quero uma call, não sei o que lá. Pronto, toda quarta de 2 às 3, tem uma pessoa lá para tirar dúvida, tá bom? E tem o nosso grupo de suporte também, para tirar dúvida também, tá? Então, aproveitem toda essa estrutura. Tem os nossos materiais com copies, áudios, vídeos, que vocês podem utilizar também como referência para criar o de vocês. Então, contem com a nossa equipe para isso aí acontecer, tá certo? E é isso. Acredito que não tem mais ninguém, né? Falar mais nada. E é isso, pessoal. Boa noite. Obrigado pela participação de todos vocês, tá certo? E até mais. Até o próximo webinar. E a gente vai, no próximo mês, a gente vai dizer qual que vai ser o próximo tema aí, tá certo? E não esqueçam de opinar, de colocar, de votar nas funcionalidades, de dizer funcionalidades lá no nosso sistema, tá certo? Porque isso ajuda bastante a melhorar a experiência com vocês, tá bom? E é isso. Obrigado, viu, pela participação de todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Até a próxima.